Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, antes de eu fazer qualquer outra coisa, queria fazer uma coisa que o Espírito Santo me incomodou agora quando eu vi essa criancinha sendo apresentada justamente no culto de avivamento. Essa criança já sendo apresentada no culto de avivamento, nós cremos, né, pela bênção de Deus, pelo poder de Deus, que ela vai ser uma mulher de Deus avivada, abençoada. E eu queria fazer um momento de ministração sobre todas as crianças que estão aqui hoje. Eu queria propor que os pais responsáveis que estão com essas crianças colocassem as suas mãos no coraçãozinho dessas crianças e que toda a igreja nesse momento estendesse sua mão. Não precisa se levantar não, mas onde você estiver, tenta estender a mão para a criança que está mais próxima de você aí, que nós vamos abençoar a vida de todas as crianças que estão aqui dentro hoje. Vamos fazer uma oração por elas? Pode deixar elas pularem, elas vão se assustar, vão achar estranho, mas não tem problema não. Vamos abençoar a vida delas. Senhor, meu Deus e Pai, Criador eterno, queremos te agradecer pela vida de cada uma dessas joias raras que estão aqui, Pai amado. Preciosas aos teus olhos e aos nossos também, Senhor Jesus. Que o Senhor venha cumpri-las com o teu sangue, cada uma dessas crianças. Que ao crescerem, elas cresçam em graça, estatura, conhecimento, poder e autoridade, ousadia diante de ti, diante dos homens. Que as meninas, ó Pai amado, sejam mulheres de Deus, valorosas, sejam castas, puras. Que os meninos de Deus sejam homens de Deus, que se guardem para suas esposas, contrariando o que diz essa sociedade, Pai amado. Que sejam jovens, adolescentes, adultos, avivados para fazer a diferença nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, olha, eu estou muito emocionado, muito grato a Deus por essa oportunidade, por essa honra. Ouvi, né, os irmãos falando aqui, esse é o 30º, ou 30º, fala sobre o 30º Enac, né, e eu ter a honra de se ministrar num evento como esse. Eu não quero aqui dar uma dar uma de falsa humilde, né? Não é isso. Eu sei que eu sou pai e não sou digno de estar aqui, mas agradeço a Deus por essa honra. Quero agradecer ao pastor quando ouviu o meu nome, por ter aceitado. Deus tem capacitado ele para dirigir essa igreja juntamente com seus ministros, e se ele aceitou o meu nome, eu tenho que agradecer ao pastor da igreja. Agradeço também ao Rodrigo, que foi esse elo, foi a pessoa que me apresentou a esse ministério lindo e abençoado. E toda vez que eu prego em outra denominação diferente da minha, né, eu sou assembleano, sou da Assembleia, e eu não me preocupo, obviamente me preocupo com os costumes da igreja, mas eu não me preocupo porque nós vamos falar da palavra de Deus, que é a mesma que é ministrada nesse culto, de qualquer culto de uma igreja séria. E eu me lembro sempre de uma passagem que eu ouvi da biografia de John Wesley, né? John Wesley, ele, na sua biografia, ele disse que estava, no escrito da sua biografia, ele estava orando, que ele teve um arrebatamento dos sentidos, ele foi levado, né, para um arrebatamento espiritual, e de repente, quando ele abriu os olhos dele, ele estava num local de tormento. Naquele local de tormento, que ele entendeu que seria o juízo das almas, o local do inferno, lá do fogo eterno, ele entendeu que era um local de tormento. Naquele lugar, ele olhou e perguntou para um ser que se apresentou diante dele. Existem pessoas, e começou a citar várias denominações que existiam na época dele. Vamos falar das denominações da nossa época? Ele perguntou como se fosse assim: existem pessoas da Assembleia de Deus aqui? E aquele ser falou: tem muita gente da Assembleia de Deus aqui. Também tem gente da Igreja Batista sofrendo aqui nesse local de tormento? Ele falou: e aquele ser disse: tem muitas pessoas da Igreja Batista. E da Igreja Presbiteriana, e da Congregacional, e da Igreja Universal, e foi citando todo tipo de denominação que existia na época dele. Eu estou citando a da nossa época. E aquele ser falou que tinha gente de todas as denominações imagináveis que existiam. E aí ele ficou pasmo, estarrecido. Será que não existe um pastor que lidera corretamente? Será que não existe uma igreja que é mais correta que a outra? E aí, de repente, querendo ensinar algo àquele homem de Deus, ele foi arrebatado num outro lugar, um lugar de paz, de alegria, de tranquilidade, que ele entendeu ser, né, onde nós vamos passar a nossa vida eterna. E aí ele perguntou para o ser que estava próximo dele: e aqui, tem gente da Assembleia de Deus? E ele falou assim: não tem. Então a Assembleia de Deus está mal.
batista? Também não. Mas tem gente que está no pregacional, na presbiteriana tem, também não tem. Da Universal deve ter, o povo da Universal tem fé, então deve ter, também não tem. Não tinha gente de denominação nenhuma. Aí aquele você falou assim, aqui, entre os lavados e remidos com o sangue de Cristo, que não carregam um rótulo na testa. Eles são da igreja do Cordeiro, eles são da noiva de Cristo, eles são irmãos independentes de onde congreguem. São esses que são salvos. Então eu sei que eu não estou simplesmente diante da igreja metodista, não. Eu estou diante de uma parte do povo de Deus que vai morar no céu comigo. Amém? Sou muito grato a Deus. E quero convidar vocês, assim mesmo como vocês estão sentados, em reverência diante da palavra de Deus, abrir suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 2. O encontro de avivamento espiritual, organizado por esse ano, a organização escolheu um tema lindo: o renovo que eu preciso. Todos nós precisamos. E eu vou falar já sobre isso. O texto de referência usado é: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Alguns pregadores provavelmente vão usar esse texto como base, mas o Espírito Santo me conduziu para um outro texto que nos ensina tudo que nós precisamos para ser avivados. Tudo que nós precisamos para ter um avivamento real e genuíno, eu encontrei em Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 ao 12. Eu vou ler e os irmãos apenas acompanham. Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 ao 12, diz assim: a santa, poderosa e infalível palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se agitavam tantos que nem ainda nos lugares de sua porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Vieram perto dele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que proferiste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer sobre esse texto e mostrar o que nós precisamos para ter um avivamento genuíno, real, verdade. Para começar, eu gostaria de contar uma experiência minha, porque em 2007 eu investi num negócio que não deu certo, um negócio meu. Eu sempre tive vontade de ter algo meu para trabalhar, para investir. E eu juntei meu dinheiro, eu juntei minha família, me mudei para Juiz de Fora, investi num negócio que deu errado. Fiquei mal, muito mal financeiramente, a ponto de meus filhos me pedirem leite, eu não teve. Voltei para o Rio quebrado, tive que vender coisa para pagar, vender coisa de dentro de casa para pagar o resto que tive que trazer no carreto. Quando cheguei no Rio, não tinha emprego, não tinha nada, e o pastor da Assembleia de Deus de Campo Grande me chamou e falou assim: vai abrir concurso de bombeiro. E eu não tinha nem dinheiro para inscrição, eu lembro que era R$50 na época, meu pai pagou uma inscrição. Eu fiz esse concurso, passei para o Corpo de Bombeiros, e onde eu estou até hoje, onde tem dado sustento, o alimento para minha casa, onde Deus tem me abençoado. E hoje, agora, eu, meu irmão e meu pai, nós nos juntamos e investimos num outro negócio que está dando certo. Estamos no ramo de mármores e granitos agora, mas está dando certo. Porém, a experiência que eu quero contar tem a ver com os meus serviços no Corpo de Bombeiros. As pessoas às vezes ficam comentando, e uma vez eu até ouvi num trem um comentário sobre esse, quando eu estava voltando do trabalho, sobre qual que você não quer morrer. Existem formas terríveis de morrer, né? E pela experiência que eu tenho do meu serviço, uma forma horrenda de morrer é um incêndio. É uma
forma correta. E nós tivemos há algum tempo aí uma tragédia que aconteceu e abalou o Brasil, que foi o incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, onde morreram muitos jovens. E eu nessa ocasião até fiquei triste com muitos evangélicos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12:15, chorai com os que choram. Olha, Deus é tão sábio que Ele não falou nem tentar consolar, não, só chora. Porque você vai falar besteira se tentar consolar numa hora dessa. O Consolador, o Espírito Santo, é o que consegue. Você só chora com Ele. Mas sabe o que eu via nas redes sociais, em especial no famoso Facebook? Tá vendo lá? Não quiseram Deus, agora foram queimados, estão queimando no inferno. Então, Jesus, é hora de se condoer, é hora de chorar com Ele, não é hora de falar isso. Nós até sabemos que existe uma realidade nessa frase, mas não é hora disso. Aí teve um lá que botou assim, quando eles estavam bonitinhos, eles estavam ocupados demais para ter Jesus, agora estão queimados, é tarde demais para ter Jesus. Jesus, não é hora de buscar um negócio desse. É hora da gente chorar com eles, orar pelas famílias, pedir até que Deus, através dessa situação, traga Deus para si, mas é hora de pedir consolo. E aí uma vez eu vi uma também ridícula, um pôster com um monte de caveira dançando no meio do fogo. Aí disseram que aquele era o pôster que estava dentro da boate na hora que estava sendo cantada a música Vamos Morrer Jovem, de uma cantora chamada Queixa, uma cantora pop, né, estilo Madonna, essas coisas. Aí eu falei assim, poxa, estava cantando Vamos Morrer Jovens. E aí, só que a banda que estava tocando era a tal de Gurizada Fandangueira, que cantava forró. O que uma banda de forró ia estar cantando a música da Queixa? Não tinha nada a ver com a invenção de crente bobo, querendo falar bobeira por aí. E eu fiquei triste com isso, porque era um momento só da gente orar por ele, não era um momento de ficar falando bobeira. Mas infelizmente acontecem essas coisas. Agora, eu tenho certeza, infelizmente, que essas pessoas tiveram uma morte trágica e muito ruim. Porque o incêndio é uma coisa que te incomoda muito, até para quando você está equipado. Eu passei por não tem muito tempo, em que eu saí de dentro do quartel, junto com pessoas capacitadas também, treinadas, com equipamento. Nós botamos aquela roupa pesada, né, para poder evitar o calor, colocamos máscara, entramos com equipamento, com tudo bonitinho, e mesmo assim, o incêndio foi tão feio no apartamento, que cansou todo mundo ficou mal. Eu lembro que eu saí, quando o incêndio já estava quase no fim, já estava bem controlado. Eu saí passando mal, suado, encharcado, encostei na viatura, tirei aquela roupa pesada toda, tirei tudo que estava me pesando. Eu estava encharcado, lavado de suor, precisando de um copo d'água. E aí veio uma pessoa com uma garrafa d'água, me deu, eu joguei na cabeça, virei, bebi, sentei no chão, respirei aquele ar puro, saí a secreção escura do meu nariz, e mesmo usando máscara. E eu estava equipado, eu estava com amigos competentes. Imagina aqueles jovens que não tinha ninguém para ajudar. Quando eu saí daquele local, que eu estava cansado, que eu estava precisando de uma água, eu estava precisando naquele momento, por mais que eu tivesse treinamento, por mais que eu fosse capacitado para andar ali, eu precisava naquele momento de um renovo. Eu precisava respirar um ar fresco, eu precisava tirar o peso daquele equipamento das minhas costas, eu precisava beber uma água pura e jogar ela sobre a minha cabeça para me refrescar. Na nossa vida espiritual também é assim. Você pode ser treinado, você pode ser capacitado, você pode ter pessoas boas ao seu lado, você pode ter equipamento. As pessoas às vezes colocam peso no seu ombro porque você é capacitado para carregar esse peso. Mas só que chega um momento que a fumaça da vida, chega um momento que a escuridão dessa fumaça te atormenta, o calor das dificuldades, o calor das provações, te faz suar, te faz derreter, e você precisa de renovo, você precisa respirar o ar puro de Deus. Você precisa beber água da fonte cristalina que vem do trono de Deus. Você precisa ser renovado. Não existe nenhuma pessoa, nenhum crente forte, nenhum super-homem que não precise de renovo. Todos nós precisamos de renovo. E através do renovo de Deus somos avivados. Só que tem pessoas buscando um avivamento de forma errada por aí afora. E esse texto que nós acabamos de ler, o texto de Marcos capítulo 2, que dá o passo a passo de um avivamento de forma correta. Para começar, quando nós lemos esse texto, a Bíblia diz que cercou aquela casa uma multidão, porque descobriu que Jesus estava na casa, e o texto diz o seguinte: Jesus, versículo 2, anunciava-lhes a palavra. Queridos, deixa eu explicar uma coisa. Eu estou tendo o privilégio
está no primeiro dia desse avivamento, desse evento de avivamento espiritual, e eu sei que você vai vir aqui buscar o seu avivamento nos outros dias, mas você precisa ter a consciência do seguinte: qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de tentativa de avivamento, sem palavra, é coisa de crianças. Para ter avivamento real, para ter um avivamento de verdade, precisa ter palavra. Precisa ter palavra tanto no público, quanto na sua vida pessoal, na sua busca diária, na sua alimentação espiritual diária. Você precisa de palavra. A palavra é o que vai te fazer vencer. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 22, versículo 29: errais, não conhecendo as escrituras. Quando você conhece, você acerta mais. Quando você acerta, você vence. A palavra vai te dar vitória. Efésios 6,17 fala sobre, Efésios capítulo 6, né? Ele fala sobre a armadura de Deus. E a armadura é daqui, uma guerra. E nós estamos em guerra, queridos? Claro que estamos. As pessoas pensam que guerra é quando se manifesta um endemoniado e você tem que expulsar o demônio. Não. A guerra é diária. Quando você acorda desanimado para ir para a igreja, quando você acorda e não tem vontade de chorar, quando você acorda e está meio cansado para ler a Bíblia, quando você, todos os dias no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você é tentado. A guerra é diária. E para você vencer a guerra, você tem que estar armado. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo número 6, verso 17: tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para você ser avivado, para você ser um guerreiro de Deus, você não pode andar desarmado. Você não pode andar sem conhecimento da palavra no seu coração. Mas acima de tudo, a palavra de Deus traz avivamento. Porque Abacuque, capítulo número 3, verso número 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos santos. Abacuque queria avivamento para o povo de Deus. Abacuque queria avivamento para a igreja, para o povo de Israel, para as pessoas que acreditavam em Deus. Ele queria avivamento, mas ele começou a dizer o seguinte: eu ouvi a tua palavra e temi. Queridos, nós estamos iniciando um encontro de avivamento espiritual. E você precisa guardar isso no seu coração. Busque mais a palavra de Deus. Tire momentos para ler a palavra de Deus. Às vezes nós tiramos tanto tempo para tantas coisas. Nós tiramos tempo para a internet, tempo para um jogo de futebol, tempo para tanta coisa que a gente faz. E é pecado, isso não é. O pecado está em você não dar tempo para Deus. O pecado está em você não dar tempo para a palavra de Deus. E aí depois não tem como querer avivamento. Se você quer avivamento, queira também, em primeiro lugar, a palavra de Deus na sua vida. Então Jesus estava na casa e se reuniu uma grande multidão, porque Jesus ministrava a palavra. Eu aprendo que onde tem gente se reunindo, porque tem palavra. Se hoje os bancos dessa igreja estão cheios, se hoje as pessoas estão aqui buscando avivamento, é porque essa igreja é uma igreja que tem palavra. Toda a Bíblia fala assim: deitar e faz em verdes pastos. Nós somos como ovelhas na mão de Cristo. E o pasto é o alimento da ovelha. E o alimento espiritual da ovelha, do rebanho de Cristo, é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra. Mas Jesus continuou ministrando a palavra. E o texto que nós temos nos mostrou outra coisa interessante, que é necessário para que haja avivamento. Outra situação interessante que aconteceu. A Bíblia diz que tinha um paralítico numa cama. E esse paralítico estava sendo conduzido a Cristo por 4 pessoas. Olha que situação. Para visualizar. Imagina nos dias de hoje. O pastor está pregando numa casa. E esse pastor é muito usado por Deus. As pessoas se reuniam, o pastor fulano está lá. Vamos lá. Imagina você na sua casa pregando. E as pessoas se reuniram para te ouvir. De repente, você começa a ouvir um quebra-quebra na parede da sua casa. Alguém pegou, ali no caso foi no telhado, mas eu estou sugerindo a parede da casa. Só para você pensar e imaginar a situação. Alguém pegou uma cesta-feira, você sabe o que é uma cesta-feira? É aquela marreta que chama de malho, mas que é grandona, tem 15 quilos. O nome desse malho é sexta-feira, justamente porque se o camarada usar na segunda, ele não trabalha a semana inteira, ele só pode usar na sexta, porque ela tem 15 quilos. Então, imagina alguém pegando uma cesta-feira e dando na parede da sua casa para abrir um buraco para entrar com o doente, para entrar na sua casa. Imagina isso. Depois você abençoa aquele doente, cura ele, o doente vai embora e fica lá o buraco para você consertar. Jesus era um homem de muita paciência. Quebraram o telhado na cabeça dele, porque a Bíblia diz que eles descobriram pelo telhado onde estava Jesus, para baixar a cama perto de Jesus. E Jesus está ministrando. Bem-aventurado
teve que sair de lá, e os camaradas quebrando, estelhando tudo. Qualquer um de nós ficaria com raiva disso, mas Jesus viu outra coisa. Jesus analisou de um outro ângulo. Ele falou: estão cumprindo o maior dos meus mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? A Bíblia diz: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu pensamento. E outro semelhante a este é amar o seu próximo, nosso Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Não existe avivamento sem amor ao próximo. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. E não existe avivamento sem amor ao próximo. Aquele camarada encontrou 4 amigos, 4 pessoas que o amavam e falaram: nós vamos até os confins da terra, mas nós vamos arrumar um jeito de salvar esse camarada, esse nosso amigo. Nós vamos de repente correr o risco de sermos chamados a atenção. Nós vamos correr o risco daquele telhado vir abaixo e a gente também ficar paralítico. Mas nós vamos dar um jeito de levar ele, porque nós o amamos. Então, outra coisa que nós encontramos na palavra de Deus, que ensina para que haja avivamento, é amor ao próximo. E é bom ter amigos, irmãos? É. Você vê lá, no Facebook tem 1.500 adicionados. Mas quantos daqueles são teus amigos de verdade? Quantos daqueles fariam isso por você? Quantos daqueles se entregariam por você? Mas é importante nós termos amigos. Agora, olha só que interessante sobre essas amizades aqui. Olha só que interessante, já que nós estamos falando um pouquinho sobre as amizades. Eles tiraram o doente da casa deles para levar a presença de Cristo. Eu te faço uma pergunta: aonde seus amigos estão te levando? Para a presença de Cristo ou para longe dele? As pessoas que você diz que são seus amigos, para onde eles estão te arrastando? No momento que você está ferido, no momento que você está doente, no momento que você está enfermo espiritualmente, eles te dizem: vamos afogar as mágoas, vamos para uma boate, vamos para... Eles te dizem: vamos para a igreja que lá tem solução para você, vamos ajoelhar e vamos orar. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Você se deixa ser levado por eles? Ou é você quem conduz eles? Você é o doente na cama? Ou você é o que está levando para Cristo? E se você está levando os seus amigos, também eu pergunto a mesma coisa: para onde você está levando? Romanos capítulo 14, versículo 3 diz assim: ó, parem de falar mal uns dos outros, parem de acusar uns aos outros. Depois que nós nos convertemos, o nosso propósito é não ser tropeço para o nosso irmão. Você está conduzindo o seu irmão para perto de Cristo? Ou você está sendo um tropeço, conduzindo ele para longe? A palavra de Deus demonstra que a amizade daqueles homens conduziram o doente até Jesus. E o amor ao próximo é o que nos movimenta. O amor ao próximo é o que faz com que nós não estejamos parados diante das mazelas da sociedade, diante dos problemas da sociedade. É o amor ao próximo que faz a diferença. Eu tenho um amigo que me contou uma situação que eu achei interessante. Ele disse: ele é segurança de carro, é motorista de carro forte. E ele disse que um dia estava dirigindo um carro forte no roteiro que eles não sabem, normalmente eles só descobrem na hora. E aí, de repente, eles pararam para almoçar no lugar. 2 saíram para almoçar, 2 ficaram no carro. Depois, os 2 iam sair e os outros voltaram. Ia ser mais ou menos assim. Enquanto esse meu amigo, que era motorista, estava no carro, ele viu um mendigo chegando no restaurante que eles iam comer. E aquele mendigo falou com uma mesa e as pessoas fizeram assim para ele. Falou com a outra mesa e as pessoas disseram que não. Ele falou com a balconista mandou ele sair do recinto. Porque ele estava fedendo, ele estava sujo, mas ele estava com fome. E ele foi pedir para as pessoas, até que ele atravessou a rua, veio na direção do carro forte e pela escotilhazinha falou assim: amigão, você paga um almoço para mim ali? Aí ele falou assim: olha, eu posso até pagar esse almoço, mas isso não vai mudar a sua vida, só Jesus que vai mudar a sua vida, tá? Então procura Jesus e vai lá. Fala com a moça que eu vou pagar o seu almoço. Aí ele falou com a moça do restaurante, a moça pegou uma mesa e botou fora do restaurante, longe dos clientes, por causa do cheiro dele, e ele foi, sentou e comeu. O almoço, bebeu um refrigerante, que ele pagou também, um suco, não sei, bebeu, e depois foi até a escotilha de novo do carro e falou assim: muito obrigado, tá? Aí ele disse: Deus te abençoe. E o rapaz foi embora, mendigo. No dia seguinte, não foi um mês depois, não foi um ano, no dia seguinte eles pegaram uma nova rota.
E a rota era totalmente diferente daquela rota por onde eles passaram. E aí eles pararam para almoçar mais uma vez. Saíram os 2 primeiros e ele ficou no carro. Depois os outros 2 voltaram e ele foi fazer o seu almoço. Quando ele sentou para almoçar, chegou um camarada de terno e gravata e bem vestido e falou assim: ó, tu lembra de mim? Ele falou assim: não, eu sou aquele mendigo de ontem que você deu alimento. Tive fome e me deste de comida. Tive sede e me deste de beber. Por isso eu te abençoo em nome de Jesus. E aquele meu amigo não sabe direito até hoje o que aconteceu. Até hoje eu não entendo. Será que era um anjo? Será que não era? Mas a Bíblia diz, por causa da hospitalidade, muitos receberam anjos em suas casas. Esse meu amigo não sabe. Ele só sabe de uma coisa: não falta nada dentro da casa dele. Só isso tem que saber. Porque o amor ao próximo nos faz agir. O amor ao próximo aquece nosso coração. O amor ao próximo nos faz ter a vontade de ir e falar da palavra de Deus, de ir e levar avivamento para as pessoas. E esse avivamento que nós queremos levar pelo amor ao próximo, nós também buscamos em primeiro lugar. Senhor, eu quero levar avivamento, então me aviva primeiro. Não existe avivamento sem palavra de Deus. E não existe avivamento sem amor ao próximo. E nesse momento que nós estamos falando de amor ao próximo, eu queria te convidar a fazer uma coisa agora. Nesse momento, eu queria que você pensasse em uma pessoa em que você não está bem com essa pessoa. A Bíblia diz assim: ó, não se deite o sol sobre a vossa ira. O ideal seria que o sol não sumisse antes de você pedir perdão, ou essa pessoa vem te pedir perdão. O ideal seria isso, mas nem sempre acontece. E por que nem sempre acontece? A Bíblia fala lá em Mateus 19, por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza do nosso coração. E eu queria que você pensasse agora em alguma pessoa. Eu queria pedir uma ajudinha da equipe de louvor, pode ser? Pode vir aqui, equipe de louvor, rapidinho. A igreja se coloca de pé. Eu não estou no final da mensagem, mas o Espírito Santo está me incomodando para fazer isso. Coloca de pé em nome de Jesus. Nós estamos clamando por avivamento. E se não houver perdão entre os irmãos, não há avivamento. Se nós queremos uma semana de avivamento, tem que começar buscando a palavra e amando o seu irmão que está do seu lado. Se você não ama o seu irmão que você vê, está escrito. Como você pode dizer que você ama a quem você não vê? Renove, já viu que renove, você já cantar hoje. Enquanto está sendo louvado, eu quero que você pense em um detalhe. Quem que você feriu? Ou quem te feriu? A iniciativa não precisa necessariamente partir de quem te feriu. Você pode tomar a iniciativa para ser abençoado por Deus. Eu te garanto que Deus vai honrar a sua atitude. Eu te garanto. Porque eu creio na palavra de Deus. Ele vai honrar a tua atitude se a pessoa te feriu e você tomar a iniciativa. Ele vai honrar a sua atitude. Eu queria que você pensasse nessa pessoa que te feriu ou que você feriu. E você vai pedir a Deus que resolva essa situação. Porque sem você resolver essa situação, não há avivamento, querido. Você precisa entender isso. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele falou assim: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Se você não for um com o seu irmão, não há avivamento. Não adianta você vir aqui chorar, pular e buscar. E eu quero te convidar a pensar nessa pessoa. Se essa pessoa não estiver aqui, enquanto a equipe de louvor estiver ministrando, você vai orar por essa pessoa. E quando você tiver a oportunidade, você vai falar por ela. Mas se por acaso o seu irmão está aqui agora, esse é o momento de você se reconciliar com ele. Não é depois, é agora. E você vai sair do seu lugar. E você vai dar um abraço nesse seu irmão enquanto a equipe de louvor está ministrando. Se ninguém se movimentar, eu vou acreditar que ninguém vai olhando ninguém aqui. Então está ótimo, amém? Mas se você acha que precisa de uma reconciliação com o seu irmão hoje, com certeza Deus vai te honrar com o avivamento que você espera, com o renovo que você precisa. Põe em mim
E assim como Elias um dia preparou o altar para que o Senhor mandasse fogo, nós estamos nesse momento preparando o nosso altar também, porque nós queremos ser avivados. Mas nós sabemos que se nós não perdoarmos nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos entristeceram, esse avivamento não vai chegar. Eu não sei do coração desses meus irmãos que estão aqui hoje, mas se por acaso algum deles está ferido, o Senhor venha consolar, venha consertar o que está quebrado agora. Que aquela aliança que foi quebrada por qualquer palavra dura, por qualquer atitude errada de uma das partes, que o Senhor venha consertar nesse momento, ó Pai amado. As famílias, ó Pai amado, que estão desestruturadas, o Senhor reestrutura. As amizades que foram quebradas, Pai amado, o Senhor une novamente. Que possa haver perdão, Deus Todo-Poderoso, entre os irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai amado, toca cada coração aqui nessa noite e restaura essas alianças que um dia foram quebradas, em nome de Jesus. Você tem um compromisso, meu querido. Se você quiser avivamento, se você não quiser, tudo bem, mas se você quiser avivamento na sua vida, você tem um compromisso de ir até essa pessoa e se consertar com ela. Mas foi ela que começou. Jesus fala isso mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai você até ele. Ele que pecou, mas também pode partir de você. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos preparando. Como Elias um dia consertou o altar para que Deus mandasse fogo, nós estamos preparando o nosso altar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai derramar o seu poder sobre a igreja para avivá-los em nome de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma terceira situação em que é necessário para que haja avivamento. Eu falei, primeiramente, a palavra, em segundo lugar, o amor ao próximo, e em terceiro lugar, precisa haver ação. Vocês já pararam para pensar se aqueles amigos daquele paralítico que nós acabamos de ler tivessem a melhor das intenções, mas falassem assim, alguém podia levar ele lá para Jesus, né? Coitado, vamos lá. Qual seria a situação? Sem ação, sem atitude, também não há avivamento. Sem uma postura de coração, também não há avivamento. Para ter avivamento você precisa de palavra. Para ter avivamento você precisa amar o seu próximo. Mas para ter avivamento você precisa mostrar que é o avivamento. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo algumas situações que me fazem entender isso. Primeiramente, Jesus falando assim, no famoso sermão da montanha: aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, comparado eu ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu o rio, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. É quem ouve e não toma atitude, não age. Mas aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, comparado eu ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai descer a chuva, vai correr o rio, soprar o vento, vão combater contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque ele tomou atitude, ele ouviu, creu e agiu. E aí eu vejo na palavra de Deus que esses homens agiram, mas teve um jovem que não agiu. Muito espalhafatoso, fez muito estardalhaço, mas a atitude dele era pouca, e tem muita gente assim. Eu não conheço os irmãos dessa igreja para afirmar nada sobre vocês, mas eu conheço muita gente na minha igreja. Na minha igreja eu conheço muita gente que movimenta, que roda, chuta, quebra vaso no canto da igreja. O cara chega aqui, dá um chute, quebra. O cara faz um monte de coisa, mas tem pouca ação, pouca atitude. É muito gesto, muita pirula. Só que nós precisamos de atitude. A Bíblia fala sobre o jovem rico em Lucas 18:18. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele chegou e se prostrou diante de Jesus. Já chegou rolando na poeira aos pés de Jesus. Já chegou rastejando. Ele se prostrou diante de Jesus na frente de todo mundo. Oh, que jovem bonito, que jovem legal. Ele se prostrou e chegou fazendo um estardalhaço. E aí ele virou para Jesus e falou assim: bom mestre, Jesus, que bom que é. Bom é só Deus. Eu já tomei um susto quando eu li esse texto, eu falei assim: meu Deus do céu. Primeiramente, eu creio que Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em segundo lugar,
O cara só fez um elogio. Já pensou se eu vi o pastor, seu cara está bonito? Que terno bonito que é, mano? Que é? Já pensou se o pastor fazer para cima, eu ia ficar meio assustado. O marido chega para a esposa, meu cabelo está bonito nada, não vem com essa conversa não. Jesus, joga a ferradura. Então, na hora que eu olhei esse texto, eu falei, rapaz, chegou só isso aqui, isso era bom, só isso. Jesus deu uma chamada dele. Mas o Espírito Santo, no decorrer do texto, e em toda a Bíblia, tem que entender que aquele jovem cometeu o seu primeiro erro grave. O primeiro erro dele foi chegar diante de Jesus achando que Jesus era só mais um bom mestre. Quando Jesus, na verdade, era o mestre dos mestres. Ele não entendeu que Jesus era o Verbo que se fez carne, era o próprio Deus que se destituiu da sua glória para se fazer homem, para que morreu por se entregar por nós. Ele entendeu isso. Ele achou que Jesus era um homem qualquer como o outro, que era bonzinho. E aí Jesus falou assim, ó, já que você acha que eu sou um homem qualquer, deixa eu te lembrar uma coisa, homem qualquer, nenhum é bom. Todos se corromperam e destituídos foram da glória de Deus. Todos são maus. E olhando Deus para a terra, não viu um que fizesse o bem. Jesus falou assim, se você acha que eu sou um homem qualquer, deixa eu te explicar, não existe homem bom. Bom é só Deus. O dia que você entender que eu sou Deus, você pode me chamar de bom. Enquanto você não entende, entenda que nenhum homem é bom. Só tomou a primeira chamada. Chegou todo espalhafatoso, já tomou a primeira bronca. E aí, de repente, porque querido, a gente pode enganar a igreja, mas às vezes a gente não engana. Você está entendendo? Não adianta pirula, porque às vezes a gente não engana. E avivamento não é isso. Avivamento, se você pula, se você salta, como a irmã falou aqui, todos nós precisamos de Deus. E você se manifesta da forma como você quiser. Você pode pular, você pode rolar, você pode gritar, você pode ficar quietinho, você pode olhar para baixinho, desde que você esteja realmente buscando a presença de Deus. Isso sim é avivamento. Mas aquele jovem não, chegou com muita firula e já nem acreditava que Jesus era Deus. Já nem acreditava. De repente Jesus falou assim, tá bom, você conhece pelo menos aí os mandamentos? E aí eu todos, sei tudo. Já se julgou bom demais. Foi o segundo erro dele. Jesus perguntou para ele perguntou para Jesus, o que eu posso fazer para ir na área eterna? Se você conhece os mandamentos, ele poderia falar assim, sim, senhor, conheço, o que o senhor quer que eu faça? Eu diria, poxa, segue esses mandamentos. Mas não, conheço tudo, Jesus. Sei tudo de quais são Tiago. Na minha rua lá não tem ninguém que faça melhor do que eu esses mandamentos. Na igreja, coitado da igreja, eu nem tinha que estar nessa igreja, eu sou bom demais para a igreja. O segundo erro dele foi se achar bom demais. E Jesus falou, tá bom, meu filho, te falta ainda uma coisa. Vende tudo que você tem e reparte com os pobres. E a figura do início. E toda aquela coisa espalhafatosa de adoração, de chegar nos pés de Jesus rolando no meio da poeira e aquela coisa toda acabou. Aí ele cometeu o terceiro erro dele, que foi não amar o próximo como ele mesmo. E não amar o próximo é um erro gravíssimo. Mas Jesus ainda falou mais uma coisa para ele, que quando ele virou uma catástrofe na vida dele. Jesus falou assim, ó, reparte tudo que você tem com os pobres e vem e segue. Jesus foi chamado na vida dele. O vem de Jesus é, eu vou fazer da tua vida algo extraordinário. Sabe Paulo, sabe Pedro, e você vai estar junto com eles, de repente até encabeçando essa situação aí. Está entendendo? Vai ter um livro com o teu nome na Bíblia. Vai ter escritos que as pessoas vão ler e vão ser renovadas espiritualmente com o que você escreveu. A sua pregação vai salvar milhares e vai correr por toda a terra, por todas as gerações. Que Jesus foi chamado para ele, próprio Jesus chamou ele. Vem e segue-me. E ele saiu de Cristo. Significa dizer que toda aquela adoração, toda aquela triunfa não tinha nada a ver com avivamento. Porque avivamento de verdade, como eu falei, precisa de palavra, precisa de amor ao próprio, precisa de uma ação genuína. Como Daniel, assentar em seu coração, não se contaminar. Avivamento de verdade exige atitude. Hoje, Deus com certeza quer avivar todos os corações aqui. E como eu falei, não é uma questão de eu não estou fraco, não. Você pode estar bem com Deus, mas todos nós precisamos de renovo. Você pode ser um bombeiro, mas vai precisar também de uma água, não tem jeito. Você está entendendo? Você precisa. E Deus quer avivar, Deus quer renovar, mas você precisa ter atitude. Às vezes, nós lutamos tanto quanto um vício. E quando se fala em vício, as pessoas, na maioria das vezes, pensam em drogas, álcool. Não, mas tem uma pontueira de vício por aí. Vício da mentira, vício de acessar pornografia, vício de trair, vício de tanta coisa. E às vezes nós lutamos contra um vício, e lutamos 1 ano, e lutamos 2 anos, e 5, 10 anos. Com Jesus, o que está faltando?
Para ter avivamento, precisa ter palavra, amor ao próximo e atitude. Agora, vejam bem, a partir daqui, a palavra muda um pouco o foco. Porque até aqui eu falei sobre 3 coisas que você precisa fazer. Agora, para finalizar, eu vou falar de mais 2, que é Deus quem vai fazer pela sua vida. Até aqui eu falei o que você precisa para ter um avivamento de vida. Se você entendeu que você precisa da palavra, está no caminho. Se você orou aí por alguém que de repente te ofendeu, ou que você ofendeu, e você está decidido a ir lá e conversar com ela depois e pedir perdão, já está no caminho. O seu altar está sendo reparado. Elias reparou o altar antes do fogo descer. O seu altar está sendo reparado. Se você entendeu que você precisa agir, assentar no seu coração, decidir buscar Deus, por mais que você seja fraco, tropeçou, levanta e continua. Se você entendeu isso, você está no caminho, seu altar está sendo reparado. Agora o seu altar está no esquema. Agora é Deus quem vai mandar. Porque naquela casa nós aprendemos que tinha palavra, tinha amor ao próximo, e naquela casa tinha atitude dos amigos. Tinha atitude. Mas quando desceram aquele doente, aí Jesus abriu a boca e falou. Ele se alegrou da fé deles. Os camaradas que estavam descendo doente. E virou para o doente e falou assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Para ter avivamento, tem que ter perdão dos nossos pecados. Para que haja perdão dos nossos pecados, a parte mais difícil ele já fez. Sabe por quê? Eu gosto sempre de dizer isso. Eu tenho uma alegria de falar o que eu vou falar agora. Uma vez eu questionei a Deus sobre o propósito da minha existência. E eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso. Por que eu existo? Calma aí. Não só por que eu existo, por que Deus um dia criou o primeiro ser. Para pensar comigo. Deus não é o suficiente? Ele não é Deus por ele mesmo? Com você ou sem você, ele é Deus. Com o anjo ou sem anjo, ele é Deus. Então eu não precisava de nada para ser Deus. E aí, por que Deus então resolveu começar a criar um dia? Porque um dia ele vem do infinito e vai para o infinito. Ele é o único que é criador. Tudo é criatura. Todos os seres que você pensar são criaturas. Apenas Pai, Filho e Espírito Santo são de eternidade em eternidade. Só isso. E aí, por que um dia ele resolveu começar a criar? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E perguntar a pessoas capacitadas. E aí uma vez um irmão falou assim, nós fomos criados para glorificar Deus. Aí eu fiquei pensando, será que quando só existia Deus, só Ele, mais nada, mais ninguém, será que Ele estava assim? Poxa, ninguém me adora. Estou precisando de uma adoraçãozinha. Será que Ele precisava da nossa adoração? Nosso Deus é um Deus autossuficiente. Você precisa adorá-lo. Ele é digno de toda a adoração, mas Ele não é necessidade. Digno Ele é. Merecedor Ele é. Mas necessitado não. Então, por exemplo, essa resposta não tem vazio. E para mim, o que satisfaz meu coração é a Bíblia. Se eu achar na Bíblia a resposta para isso, eu vou me satisfazer. Mas por enquanto, não me satisfeito. E aí, outro virou para mim e falou assim: rapaz, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Eu falei, poxa, eu sei disso, mas quando Deus criou o primeiro anjo, para que você não quer pregar o Evangelho? Quando Deus criou Adão, que não tinha pecado na terra, Adão prega, para quê? Não tem pecado. Então, não foi para isso. Hoje é nossa missão pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho. É uma obrigação do crente. Ide, é uma ordem. Mas não foi ainda para isso que Deus nos criou. Aí o outro virou e falou um negócio que eu até me assustei de Jesus, que aberração foi essa. O camarada disse assim: quando 1/3 de todos os seres celestiais se corrompeu junto com Satanás, é como se na pizza de Deus ficasse faltando uma fatia. A pizza de Deus ficasse faltando uma fatia. E nós somos um enxerto, ou seja, você é substituto do diabo, mais ou menos isso. O diabo não quis a vaga e você substituiu ele como reserva. Ele era o titular e eu sou reserva, por aí. E eu falei assim: não, a Bíblia não fala isso de mim, não. A Bíblia diz que eu sou uma criação toda especial. A Bíblia diz que eu sou menina dos olhos de Deus. A Bíblia fala que eu sou nação eleita, nação santa. A Bíblia diz que Ele me criou com todo carinho. Ele não diz que eu sou substituto de ninguém. Não tem na Bíblia um texto que me faça entender que eu sou substituto. Então eu falei assim: ainda não me satisfez essa resposta. Eu falei assim: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí o Espírito Santo resolveu me ajudar. Ele me lembrou, depois de um pouquinho de busca, ele me lembrou de 1 Epístola de João,
capítulo 4, versículo número 8, que diz assim: Deus é amor. Meu filho, eu só queria alguém para amar. Como um ser que se diz o amor poderia existir sem amar? Ele só queria amar. Ele criou o primeiro anjo, ele queria alguém para amar. Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, ele queria alguém para amar. E o motivo de toda a criação foi simplesmente o amor de Deus. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Tem gente que pode ser um alvo bem difícil, correr para lá e para cá, mas Deus ama assim mesmo. Deus ama. Agora, para pensar. Um Deus que é amor e que criou para amar, de repente, vê os alvos do seu amor se corromper. O primeiro a se corromper, Satanás. Ele amava Satanás, amigo de Deus, confiou a Satanás o cuidado da terra. Está em Ezequiel isso. Quando ele diz que ele era um querubim ungido para proteger a terra. E aí, de repente, um amado dele se corrompe. Como se não bastasse, esse corrompido leva mais um terço dos amados dele. E aí Deus, então, que é justo também. Deus é amor, mas Deus é justo. Afastou eles e deixou eles de canto. Aí ele restaurou toda a terra, porque a terra estava sem forma, vazia. Ele botou tudo bonitinho de novo e chamou ele para Adão ali para cuidar. Ô Adão, administra, está tudo na tua mão, tá? Só que Adão não conhecia a história que tinha acontecido. Adão foi criado depois do acontecido, do fato da rebelião no céu. E aí Deus fala assim para Adão: cuida de tudo e não abre os portões da terra para ninguém. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos capítulo número 6, versículo 16? Só vamos ver mais essa referência, certo? Não dá referência errada, né? Romanos 6, 16. Isso mesmo. Romanos 6,16 diz o seguinte: toda vez que você se achega a um Senhor para fazer a vontade dele, você se torna servo desse Senhor. Vou repetir: toda vez que você se achega a um Senhor para fazer a vontade dele, você se torna servo desse Senhor. A Bíblia diz que Adão só tinha um Senhor, que era Deus, mas ele resolveu se achegar a outro Senhor para fazer a vontade dele. O diabo sabia dessa lei celestial e falou assim: se Adão me obedecer, ele é meu e tudo que está na mão dele também passa a ser meu. Quando o diabo conseguiu o que ele queria, ele tomou posse de tudo. Mas calma aí, o diabo tomou posse de tudo, tomou e foi abusado a ponto de jogar isso na cara de Jesus na tentação. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, lá em Lucas capítulo número 4, o diabo falou assim: ó, está vendo todo esse gente na terra? A mim me foram entregues. Foi dado de bandeja pelo teu amado Adão lá. Me entregaram de bandeja tudo. E eu te dou se você me adorar. Jesus falou assim: não vou te adorar não, porque eu só posso adorar a Deus. Mas um dia eu vou tomar isso de você. Fica calmo. Legalmente eu vou tomar. Jesus não burla a lei. Jesus não faz antijogo. Ele joga na lei, dentro da lei, dentro das regras, bonitinho. Ele falou assim: um dia, dentro das regras eu vou te tomar. E a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Ninguém que pudesse pagar pela besteira que Adão fez. Adão entregou de bandeja a Satanás tudo. E tudo estava na mão de Satanás. Mas Jesus falou assim: não, se ninguém pode pagar, eu mesmo vou pagar o resgate. Jesus se colocou na condição de homem. E para pensar comigo, irmão. Deus não é tentado por ninguém. E também a ninguém tenta. É o que está escrito em Tiago. Mas Jesus em tudo foi tentado. É o que está escrito na palavra de Deus. Olha só, a Deus ninguém tenta, mas Jesus em tudo foi tentado. Jesus mesmo sendo Deus, como diz Filipenses capítulo de número 2, ele se despiu da sua glória. Ele abriu mão do seu poder de Deus. Eu gosto de fazer uma comparação, né? Meio boba, claro que não chega ao nível de Deus, mas só para você entender. Olha aqui comigo. Vocês hoje em dia está na moda esse negócio de MMA, né? De luta, de UFC, não sei o quê. Quando se o senhor perdeu o cinturão, não sei o que lá. Está na moda, né? Esse negócio. Agora, quem conhece disso, sabe quem é o John Jones. John Jones é o lutador mais perigoso da atualidade no MMA. Imagina o seguinte: imagina que eu estou com um tanque de guerra. Eu estou dentro de um tanque de guerra. E o John Jones me desafia. Ué, o que é o John Jones com um tanque de guerra? Nada. É só girar o cano na direção do peito dele. Certo? E aí, mal comparando, é claro que a diferença entre Satanás e Deus
muito maior que isso, mas mal comparando, não é de guerra, Deus. O John Jones luta, mas não é nada perto da guerra. Deus dá uma aceleradinha, passa para a esteira em cima deles, milhares, piuça tudo, arrebenta tudo. Só isso, simples. Só que olha só, aí um dia, a imagem do Deus invisível, que sou eu que estou lá dentro do tanque, eu deixo o tanque e saio com você agora na mão, irmão. Agora eu vou fazer contigo na mão. Aí o John Jones vai rir da minha cara, porque eu sou muito mais fraco, não tenho preparo, não tenho condições, certo? Só que, o que acontece? Eu vou e venço o John Jones. Ou seja, eu sendo mais fraco, eu humilhei o mais forte. Eu me coloquei na condição de mais fraco. E mesmo assim eu esculachei, eu humilhei. E venci. E agora ele não pode mais afrontar ninguém. Você está entendendo isso, querido? Jesus se colocou na condição de homem. E a Bíblia diz que os homens foram criados menores do que os anjos. Então Jesus se colocou na condição de desvantagem. E mesmo assim ele venceu. Quando ele venceu, ele pagou por tudo. Quando ele venceu, não tinha mais dívida. Tudo voltou para a mão dele. Ele não tinha mais autoridade sobre a morte. Ele não tinha mais autoridade nem sobre o inferno. A terra toda em sua plenitude agora voltou para as mãos de Cristo. Algumas pessoas aí fora não entendem isso, mas tudo é de Deus novamente, graças a Cristo. E tudo isso que Jesus fez só por um motivo: para poder te resgatar, para poder me resgatar e te dar o perdão. Quando aquele doente baixou ali na frente de Jesus, aquela cama, ele falou assim: ó, perdoados estão os seus pecados, porque ele tinha poder e autoridade para isso. E eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas a Bíblia me ensina que não existe pecado que ele não possa perdoar. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, que as pessoas questionam: poxa, o único pecado que não há perdão, não é qualquer coisinha, é como se fosse Satanás que se rebelou contra Deus. Satanás não tinha direito, ele estava cara a cara com Deus. Vocês estão entendendo isso? Ele conhecia o poder de Deus, não tinha direito de se rebelar contra Deus. Ele foi o primeiro a blasfemar contra o Espírito Santo e caiu por terra, não tem perdão para ele. Vocês estão entendendo isso? Agora você tem direito a perdão. Satanás é o acusador e a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Eu não sei o que você está passando, o que você viveu, o que você fez, mas você tem direito. Não deixe ele te acusar, porque nada mais é domínio dele. Você também não é domínio dele. A sua alma não é domínio de Satanás. A palavra de Deus assim, ó, diz assim: bendizer ao Senhor todos os seus domínios. Bendiz a minha alma ao Senhor. Olha só o que o salmista diz: bendizer ao Senhor todos os seus domínios. Resumindo, bendiz a minha alma, que é domínio de Deus, ao Senhor. A sua alma é domínio de Deus. Você tem perdão, você tem direito a perdão. E se Satanás conseguiu te acusar, se Satanás conseguiu te mostrar que você não tem direito, é mentira, porque ele é pai da mentira. E Deus hoje quer te dar perdão para poder ministrar um avivamento na sua vida. E para finalizar, eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Glória, glória, glória a Deus. A Bíblia não conta detalhes sobre esse homem, mas a narrativa nos ensina que para ter avivamento tem que ter palavra, para ter avivamento tem que ter amor ao próximo, para ter avivamento tem que ter atitude, e para ter avivamento tem que se chegar aos pés de Cristo para ser perdoado. Mas quando Jesus, depois de perdoar os pecados daquele homem, ele viu ali aquela confusãozinha, aquele murmurinho que surgiu, ele tomou uma atitude mais linda ainda. A Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu com esse homem, mas nós podemos imaginar que ele não fez amigos de cima de uma cama. Nós podemos imaginar que ele era um homem que saía, trabalhava, agia, vivia, fez amizade, fez amigos fiéis, como esses 4, e alguma tragédia aconteceu na sua vida que ele ficou sobre uma cama. A vida dele se resumiu à mesmice de uma cama. Quando ele abriu o olho, era o mesmo teto que estava sobre a cabeça dele. Quando ele fechava o olho, era o mesmo travesseiro que estava debaixo da cabeça dele. Quando ele virava para um lado, era a mesma parede. Se ele conseguisse virar para o outro, era a mesma parede que ele via todos os dias. A vida dele se resumiu a uma vida de mesmice. Ele passou a ser escravo de uma cama. Passou a depender da ajuda de outras pessoas para fazer todas as suas necessidades físicas. A vida dele virou uma tragédia. O simples fato de viver já não era agradável. E a Bíblia narra uma outra situação parecida com essa em Mateus capítulo de número 8. Quando um leproso chegou para Jesus, Jesus estava descendo do monte, do sermão da montanha, e o leproso virou para Jesus e falou: Senhor, se quiseres pode
A gente também a Bíblia também não narra o que aconteceu com esse homem. Mas ele com certeza não nasceu com lepra, senão ele não seria um homem adulto. Ele certamente tinha uma família, tinha um trabalho, tinha uma vida, provavelmente tinha filhos. E toda vez que uma lepra atacava um homem, ele era obrigado a abandonar tudo e viver numa caverna com outros leprosos. Eu não consigo me imaginar. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e uma de 7, uma menina de 7. Eu não consigo me imaginar tendo que abandoná-los para ir para outro lugar. Mas aquele homem foi obrigado, por conta da sua doença e por conta da lei. A lei o afastou da sua família. E ele foi obrigado a sair de perto da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, de tudo que ele tinha dos seus amigos. E um dia, quando ele não tinha mais esperança, começou um certo Jesus a fazer milagres por aí. E ele falou assim: é a chance do meu renovo, é a chance de eu renovar a minha vida, de eu renovar a minha saúde, é a chance de eu renovar a minha aliança com a minha esposa, com meus filhos, é a chance de eu ter de novo meu trabalho com meus amigos, é a minha chance agora. Jesus é a nossa única chance, Jesus é a nossa única esperança. Mas sabe o que me surpreende, queridos? É que quando aquele leproso chegou diante de Jesus, ele falou assim: Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Tinha uma multidão com Jesus, e a multidão costumava apedrejar leprosos que se aproximavam. A multidão deve ter feito cara de nojo, mas com certeza Jesus fez cara de ternura. A multidão deve ter dado um passo atrás, mas com certeza Jesus deu um passo à frente. E Jesus fez algo extraordinário. Como é que uma pessoa pegava a lepra, ou até hoje a canceríase? Através do contato físico. Ninguém tocava no leproso, ninguém queria nem chegar perto, porque o simples contato era uma forma de você pegar a lepra também. E naquela época não tinha cura. A Bíblia diz que Jesus podia só ter falado assim: está curado aí, vai lá, está curado. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou pertinho dele e o tocou. Imagina que não foi um toquezinho assim, não. Jesus deve ter abraçado ele, falando assim: ó, quando ele disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus respondeu para ele, quando deu um abraço nele: eu quero. O que o Espírito Santo está falando no meu coração para dizer para vocês é que assim como Jesus quis curar aquele leproso, assim como Jesus quis curar aquele camarada que estava na cama, que foi descido pelos seus amigos do telhado, hoje ele também está dizendo: eu quero te avivar, eu quero te renovar, eu quero te transformar, eu quero fazer algo diferente na sua vida que você nunca imaginou. Hoje, Jesus está dizendo: eu quero. Para que haja um avivamento genuíno, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Para que haja um avivamento genuíno, você precisa amar o seu irmão, perdoar o seu irmão. Para que haja um avivamento genuíno, você precisa de atitude, de ação. Você precisa se jogar aos pés de Cristo, com o coração sincero para receber o perdão. E você precisa de um renovo. Todos nós precisamos de um renovo. Glória a Deus. Quero convidar a equipe de louvor para vir aqui me ajudar. Glória, 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 glória a Deus. E eu gostaria de fazer 2 orações nesse momento. Glória, glória, glória a Deus. O Espírito Santo colocou no meu coração fazer 2 orações nessa noite. Eu não conheço todos aqui, alguns eu já conheço de vista, mas nem todos eu conheço. Mas eu gostaria de fazer o primeiro convite a você que ainda não firmou uma aliança com Cristo. Não tem como você se avivar, não tem como a sua vida dar certo, não tem como você ter sucesso. Você pode até ter sucesso de um lado, mas no outro vai ter problema. Não tem como você ser completo e feliz sem a presença de Cristo na sua vida. Não foi à toa que tiraram aquele leproso, aquele paralítico da casa dele e levaram até a casa de Jesus. Você precisa sair de onde você está e vir até pertinho de Jesus. Jesus está aqui presente, mas a sua atitude em sair do seu lugar e vir aqui à frente, aceitá-lo como seu Salvador, demonstra que você quer se aproximar dele. Você não quer se aproximar de mim, te garanto. Você não quer se aproximar só dos irmãos, você quer se aproximar de Cristo. E você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, esse é o momento, essa é a hora. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, Cristo quer avivar o seu coração, Ele quer te dar um renovo, mas você precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero fazer essa primeira oração. Jesus te ama. Lembra que eu falei o propósito da criação? Foi porque Ele te ama. Jesus te criou porque Ele te ama. Não seja um alvo difícil. Não se esquive daqui para lá e de lá para cá. Deixa Ele te amar.
Ele não está dizendo agora, nesse momento, ó, só vem se você quiser parar com isso, isso e aquilo, não. Ele está falando assim, ó, vem como você está, fazendo o que você está fazendo, praticando o que você está praticando, não interessa, eu só quero você, eu só quero te amar, eu só quero isso. E aí o louvor vai ministrar. E enquanto isso, tome uma atitude, tome uma decisão, não deixe para depois, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo, vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se há alguém que precisa hoje se entregar aos pés de Cristo, não deixe para depois. Existiu uma mulher que está citada na Bíblia, que ela um dia deu um presente muito precioso para Jesus. Ela veio com um perfume muito caro, e ela quebrou e derramou sobre Jesus aquele perfume. Quando ela fez aquilo, ela deu o melhor dela. E o melhor que você tem não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é
que é a sua alma. Só que tem uma coisa interessante nessa história dessa mulher. Depois daquele jantar, onde ela chegou e deu o melhor dela para Jesus, depois daquele jantar, Jesus foi preso, traído, crucificado, morreu, ressuscitou, está vivo até hoje, foi para o céu. Queridos, escutem bem o que eu vou falar. Depois daquele jantar, Jesus não esteve em jantar mais nenhum. Se aquela mulher não derramasse o melhor dela para Cristo naquele jantar, ela não tem outro para fazer. O momento de você fazer o seu melhor agora, é agora. O momento de você entregar sua alma para Cristo, é agora. E a nossa oração é que cadeias caiam por terra hoje. Que a sua vida seja transformada, que Cristo entre com o seu amor na sua família. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, que Cristo só quer te amar. Ele não quer impor, Ele não quer te maltratar, Ele só quer te amar. Escute o chamado dele. Não faça como aquele jovem que levou o chamado de Cristo. O refrão vai estar sendo cantado mais uma vez. E é o seu momento de dar o seu melhor para Cristo, porque Ele só quer te amar. Um dia, Elias desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azer. 850 cada macho, bom, de briga, ficava com a gilete lá se cortando. Imagina o que eles não podiam fazer com Elias. Só que um dia Elias escureceu e se escondeu numa caverna de casa de uma mulher. Deus foi lá na frente da caverna dele, com um vento suave, e trouxe renovo para a vida de Elias. A Bíblia me fala que Davi era homem de guerra, arrebentava, vencia, e um dia perdeu também por uma mulher. O profeta Natan foi lá chamar a atenção dele e
Davi falou assim: ó, Senhor, tira até o rei, mas não afaste de ti o meu Espírito Santo, porque Davi precisava de renovo. Abraão era amigo de Deus. Um dia Deus deu um filho para ele e ele começou a dar mais atenção para o filho do que para Deus. E Deus falou assim: Abraão também precisa de um renovo. Quando Abraão decidiu sacrificar o filho dele, Deus não queria. Não é isso que eu quero, não. Só queria saber se você tinha como ser renovado. E Abraão também foi renovado. Moisés viu tanta coisa tremenda acontecer. Viu milagres, viu sair água da rocha, abriu o mar. E um dia o povo pediu carne. Moisés, a gente não quer mais pão que cai do céu, não, Moisés. Cansamos do pão que cai do céu. Não, o pão caía do céu. E o povo cansou. Agora a gente quer carne. Moisés virou para Deus: não. Agora o povo quer carne. Aí Deus falou assim: Moisés, fala para esse povo murmurador que eu vou dar tanta carne para ele que eles vão vomitar pelo nariz a carne. Está na Bíblia desse jeito. Moisés duvidou, falou assim: Deus, como? Como? O cara viu tanta coisa acontecer, como ele pergunta como para Deus? É porque ele precisava de um renovo. Todos nós somos combatentes de Deus. Todos nós estamos por aí apagando as chamas do inferno. Mas o dia a fumaça e o calor nos perturba tanto que a gente precisa de um renovo. E a nossa vida, às vezes, parece que fica meio em cacos. Parece que tudo acontece e nos despedaça. E a gente precisa de renovo. E nós vamos estar cantando louvor agora. E eu quero te convidar você, que já é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você que já é um guerreiro de Cristo, que está na batalha do dia a dia, mas precisa de um renovo. Você sente que você precisa. Você sente que você precisa de um avivamento da parte de Deus no seu coração. E eu já quero de antemão dizer para vocês que quando eu li o tema, o renovo que eu preciso, eu já pedi para Deus o renovo que eu preciso. E eu venho buscando esse renovo. E se eu pudesse descer agora também, daí à frente eu desceria. Mas hoje o Espírito Santo quer que eu ore por vocês. Vocês, enquanto estiverem sendo ministrados nesse louvor, vocês saem do seu lugar e venham aqui buscar esse renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Quem quiser pode vir. Boa, aleluia. Boa, aleluia. Louvado seja Jesus por nome. Manda cada um dessas almas em nome de Jesus. Realiza a obra que o Senhor quer realizar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Queridos, o louvor foi um projeto meu. Eu escolhi esse louvor. Mas o avivamento é projeto de Deus. Se o louvor não saiu, o avivamento sai. Pode ter certeza disso. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção na letra desse louvor, querido, por favor. Pois estou tão vazio, nada em mim que te possa entregar, nada em mim. E como oferecer sem ter pra Oh, aleluia. dar, apenas alguns cacos pelo chão. Aleluia. Deus, estou tão vazio, nada em mim. O que restou é outra vez pode reconstruir o que sobrou.
hoje estão se sentindo incapazes, Senhor Jesus. Quantas vezes, ó Pai, na nossa vida a gente passa por tanta situação que nós nos sentimos quebrados, nos sentimos meio até mortos, ó Pai, espiritualmente. Mas, Senhor Jesus amado, nessa noite, o teu povo está clamando por renovo, o teu povo está clamando por avivamento, o teu povo está clamando, ó Pai, por restauração. Em nome de Jesus, ó Pai, entra com violência na vida de cada um aqui presente. Enche o teu Espírito Santo, transforma, restaura, cura sobre esse lugar, entrega o nosso carinho, o renovo que nós precisamos, meu amado. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida espiritual, para o Deus que é poderoso, que essa noite, que esse nave, que esse encontro espiritual seja um marco na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Espírito, aleluia. Aleluia. Olhem todos aqui para mim, antes de você voltar para o seu lugar. Você não vier aqui à frente diante de um pregador. Você não vier aqui à frente diante de um pastor. Você não vier nem diante da igreja. Você vier diante do próprio Salvador e Criador do universo. Se vocês tivessem feito negócio comigo, vocês estavam fritos. Estavam fritos, porque eu não posso garantir o que a Bíblia garante. Mas se vocês fizeram hoje negócio com Deus do universo, o Criador das suas vidas, pode ter certeza que você está voltando cheio na sua casa. Você vai voltar na sua casa transformada. E esse avivamento, ele é só o início. Tem que ser uma continuidade. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a todos. Pode voltar para os seus lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Que é um prazer sempre ter você aqui com a gente, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Renato é assim, começa sempre assim mesmo, irmãos. Já disse que é uma estratégia de Deus para abençoar o seu povo. O pregador frisou bastante. O avivamento está começando na sua vida. Vá para casa sendo avivado. Esteja no dia de amanhã sendo avivado, sendo reavivado. E amanhã retorne para esse culto sendo mais ainda avivado para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? E é isso, a festa continua amanhã, 7h30. Todos convidados e convocados para estarem aqui, bendizendo e glorificando a Deus. E os outros avisos que quero dar é que o departamento adolescente precisa permanecer aqui e o Carlinhos e a André querem falar com vocês. E as irmãs estão sendo convocadas novamente para ir lá para a salinha para conversar com a Ângela. Ela está esperando vocês lá na salinha após o culto, as irmãs para estarem lá conversando com ela. Amém? Sejam muito abençoados em nome de Jesus. Você que nos visitou hoje, você que veio participar com a gente hoje, são sempre bem-vindos estando aqui. Foi uma alegria recebê-los aqui e esperamos vê-los novamente aqui nessas programações que vão acontecer. De hoje até domingo é Enatos. Amém? Então todos convidados a estarem aqui. Assim, sábado, deixa eu já frisar o que vai acontecer. Sábado, o Enatos não será à noite, e sim pela manhã. O Enatos será pela manhã. O Enatos
à noite haverá encontro distrital do departamento de adolescentes lá na igreja do Mapeirão, segunda de Santíssimo. Então, os irmãos, por favor, quem quiser, é um grupo dirigido pelos adolescentes, mas qualquer irmão que quiser participar, os adultos aí, toda a igreja está convidada a participar lá na segunda de Santíssimo, lá Mapeirão, um grande culto de louvor e adoração a Deus, às 7 horas da noite. E o culto é nada, volta a frisar, às 9 horas da manhã. Bem, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, queria adiantar, pessoal, né, que é embora. É só para lembrar as irmãs que vão ao encontro de mulheres, vai ter camiseta do evento, tá bom? Quem tiver interessado nessas camisetas, que procure, pode estar relacionando o seu nome, tamanho, tá bom? É só isso. Antes de você ir para casa, comer macarronada, lasanha, choró, faça aqui na cantina com um salgado abençoado para abençoar a sua vida e o departamento de jovens. Amém? Muito mais. Amém? Obrigado. Amadíssimo Deus, nós estamos muito gratos, Pai amado, que nós temos grandes privilégios, oh Pai amado, Deus, reunidos para te adorar, Pai amado, Deus. Eu quero, Senhor, agora, Deus, te agradecer, oh Deus, Pai querido, por tudo que o Senhor fez por nós, e nesta noite, neste lugar, Pai. Queria te agradecer, ó Pai amado, Deus querido, pelo grande privilégio, Senhor, ó Pai amado, Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, tem tanto carinho conosco, Senhor, ó Deus amado. Muito obrigado, ó Deus querido, por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. E a comunhão desse